Obrigado à presença de todos. Bom dia a todos, né, o Alfredo e demais componentes aqui presentes. Na reunião de hoje, eu escolhi falar sobre a comunicação entre os espíritos. Em algumas palestras presenciais, eu cheguei a fazer algumas palestras sobre a comunicação espiritual, utilizando o Livros de Chico Xavier. Mas, de fato, olhando o Livro dos Espíritos, a gente tem todos esses indícios de como funciona a comunicação espiritual, tanto entre encarnados como desencarnados. Então, a partir dessa leitura do Livro dos Espíritos, das perguntas inteligentes de Allan Kardec e das respostas dos espíritos, a gente consegue chegar à mesma conclusão, né, que a literatura apresentada por Chico Xavier, uma literatura extremamente científica, para muitos um pouco difícil de compreender, né, essa comunicação, como é que ela funciona, mas, de fato, a partir do momento que a gente compreende como a comunicação funciona, a gente começa a tomar um pouco mais de cuidado, né? A gente sabe que, no nosso caso, enquanto encarnados, a língua, que é um dos menores músculos do corpo, é capaz de fazer grandes estragos ou grandes feitos, da mesma forma a parte espiritual, né? A gente pode estar se conectando aí com seres de altíssimo grau de elevação, mas também podemos estar se conectando a seres com características inferiores e que podem estar se passando por seres de grande elevação moral. Então, é necessário que tenhamos muito cuidado com relação a essas questões. Eu separei aqui no Livro dos Espíritos, eu separei 5 perguntas, 5 pontos importantes para que a gente possa discutir nessa manhã. A gente vai começar aqui com a questão 27 do Livro dos Espíritos, né? Vou tirar o óculos, porque depois dos 40, né, a gente começa a não enxergar um pouquinho mais de perto, né? Na questão 27, Allan Kardec pergunta: há, então, 2 elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Sim. E, acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo o que existe, a trindade universal. Mas o elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira, para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificá-lo como o elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não o fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria, e suscetível pelas suas inumeráveis combinações com esta, e sob a ação do espírito que produz a infinita variedade das coisas de que apenas conheceis uma parte mínima. Esse fluido universal ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhe dá. Nessa questão 27, os espíritos deixam claro que no universo existe uma trindade, né? Deus, que a gente não reconhece no sentido de desenhar e montar uma escultura, eu não conheço, eu sei o que é Deus, né? Mas
ele não é uma personificação, ele não é uma pessoa, ele não é um objeto. O espírito, que também não temos uma definição muito clara, os próprios espíritos dizem não haver ainda palavras para que a gente possa compreender o que é o espírito, e a gente ainda conhece um pouco mais a matéria, que aqui ele classifica como um fluido, o fluido cósmico universal. Por que falamos dessa questão 27 agora no início, em relação à comunicação dos espíritos? Porque é o fluido cósmico universal o grande responsável pela comunicação entre encarnados e desencarnados. Entre encarnados, nós temos a atmosfera do planeta Terra, né, que permite a comunicação entre os espíritos encarnados, através da vibração das vibrações sonoras, né? Então as nossas cordas vocais, elas vibram, provocam sons trabalhados pela boca, pela língua, e esses sons, eles são captados pelo ouvido e feita aí através da ação do cérebro, feita a tradução dessa informação, que é o som que a gente escuta. Da mesma forma, o fluido cósmico universal, ele vai ser um meio de transporte entre os espíritos, tanto encarnados e desencarnados, e entre os desencarnados. Dando uma olhada na segunda questão, aí a gente entra propriamente dita na questão do Allan Kardec, 282, que Allan Kardec, né, já começa a focar um pouco mais diretamente em relação à comunicação. Então, a gente entende no primeiro momento que eu preciso de um veículo para acontecer a comunicação. Esse veículo é o fluido cósmico universal. Ele permite, então, através das vibrações, criações de ondas que podem viajar mais, viajar menos, e elas fazem aí o intermédio da comunicação. Nós estamos inseridos no fluido cósmico universal tanto quanto um peixe está inserido dentro da água, né? Então, nós estamos envoltos nesse fluido que permeia todos os espaços que conhecemos e os espaços que não conhecemos, né? Isso faz parte aí do universo. Então, na questão 282, Allan Kardec pergunta: como se comunicam entre si os espíritos? E aí o espírito verdade responde: eles se veem e se compreendem. A palavra é material. Então, essa comunicação que a gente está tendo nesse momento, vocês me ouvindo, ela é material, porque a gente só está conseguindo captá-la porque existe um ambiente fluídico, no caso a atmosfera, que vibra e permite que a gente possa captar isso. Inclusive, a gente tem aqui o fone de ouvido, o microfone, e esse som, essas vibrações, são transformadas aqui no meu aparelho em corrente elétrica, que é transferida para o notebook, o computador, e através da rede de computadores, chega aos computadores, aos celulares de todos aqui presentes, e se converte novamente numa característica elétrica que é transformada nos transdutores em som novamente para as pessoas. Então, a gente tem um caminho aqui, né? Eu estou conversando com vocês e pode ser que tem gente aqui que esteja a 1 quilômetro de casa, mas pode ter gente aqui que está no Japão, pessoas que estão em outros locais, inclusive fora do planeta Terra, né? Vide a comunicação aí, né? Com as sondas e tudo mais. Então, a distância, né? Ela está sendo cada vez mais encurtada materialmente, imaginemos espiritualmente. Então, o espírito continua. A palavra é material, é o reflexo do espírito. O fluido universal estabelece entre eles
entre eles a comunicação. É o veículo da transmissão de seus pensamentos. Como, para a voz, o ar é o do som. É uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite que os espíritos se correspondam de um modo a outro, né? Então, dessa forma, o Espírito Verdade deixa claro que existe essa comunicação acontece, né? Até Allan Kardec, mais à frente, dos pontos que a gente vai discutir hoje, ele pede para que a gente tome bastante cuidado com o tipo de comunicação, mas, de qualquer forma, a gente se comunica. Do mesmo jeito, quando eu estou numa grande cidade, andando pela rua, eu escuto alguém berrando, eu escuto uma música, eu escuto o carro passando, uma sirene, pessoas conversando coisas boas, pessoas conversando coisas frívolas e coisas do tipo. Então, a comunicação, ela acontece. Nós estamos aqui, nós temos contato com a espiritualidade, essa comunicação acontece. Existe a vontade de se comunicar. Por exemplo, eu estou aqui conversando com vocês porque existe a vontade, né, da gente estar aqui, né, discutindo um assunto, né, que é uma das bases da doutrina espírita, que é a comunicação, a discussão, o debate entre o mundo material e o mundo espiritual. E de certa forma, isso faz com que a gente possa receber qualquer tipo de informação. É aí que a gente tem que tomar cuidado. Qualquer tipo de comunicação, qualquer tipo de informação. E aí, dependendo da nossa conduta, do tipo de vibração que a gente emite, a gente pode ser, entre aspas, mais enxergado, mais atrativo para certos tipos de espíritos. Daí vem aquela história, né? Os afins se aproximam. Então, dependendo da atratividade que eu provoco através dos meus pensamentos, lembrando que o espírito é o responsável pelos pensamentos, as ondas vibratórias que eu provoco, né, as ondas que são causadas por conta da vibração do meu pensamento, elas vão ser um chamariz. Elas podem ser um chamariz para borboletas, mas também pode ser um chamariz para mosca. Então, caminhando na rua, você não presta atenção em todas as conversas. Você não presta atenção em tudo que está sendo dito. Mas se alguém falar algo que atrai a sua atenção, você automaticamente olha para aquela pessoa e se interessa pelo assunto. Então, a comunicação espiritual entre o mundo encarnado e o mundo desencarnado, ela é constante. Não há um momento em que tudo para, tudo cessa. Não, ela é constante. E aí, dependendo das situações no nosso dia a dia, a gente pode estar sendo responsável pela atração do que acontece naquele ambiente e provocando certas comunicações. Então, a responsabilidade, né, das atrações, por mais que a gente não queira dizer isso, né, porque a gente sempre quer responsabilizar alguém, a responsabilidade é nossa. Então, se um dia o Marcelo desencarnar e chegar lá no plano espiritual e falar assim, mas esses obsessores eu atraí, mas eles que vieram atrás. A espiritualidade vai falar assim, não, querido, você vai me desculpar, mas os seus pensamentos atraíram esse tipo, essa qualidade de informação, de pessoas, de espíritos, pessoas também. Né? No nosso dia a dia, a gente sabe, dependendo do tipo de conversa que a gente tem, nós temos grupos de amigos, nós temos familiares com os quais a gente tem maior afinidade, que são as afinidades. Às vezes a gente se encontra com pessoas e você fala,
nossa, eu me dei com aquele cara, eu gostei dele, eu prestei atenção nele, eu achei ele legal, tem uma boa conversa, gostei dele. Você pega o contato, troca informações com essa pessoa e mantém aí um relacionamento a longa data. Enquanto você olha para certas pessoas e dizem assim: ah, meu Deus, eu não me dei muito bem, né? Com fulano, ciclano, beltrano, e eu não gostei da pessoa. Eu não gostei de conversar com essa pessoa, né? E é evidente que Não. a gente quer que todo mundo goste da gente, né? E a gente faz de tudo, muitas vezes, até para agradar certas pessoas. Mas, infelizmente, né, se nem Jesus agradou, e olha o nível de vibração e de atração de Jesus Cristo, né? Quem, né, seria uma pretensão muito grande querer que a gente também só tenha espíritos bons próximos a nós. Ainda a gente faz parte de uma faixa vibracional que ainda necessita de muita educação. Educação de pensamento. A gente se foca muito na educação escrita, na educação científica, mas a gente ainda falta, que aí é o próximo passo da evolução, eu acredito, que é a educação do pensamento. A doutrina espírita, as outras doutrinas também, o catolicismo, entre outros, também trazem essa disciplina de pensamento, né? O estar em oração. Mas isso é tudo um aprimoramento, é um treino, não é uma coisa que vai ser feita de uma hora para outra. Aí, na introdução, eu escolhi um item onde o Allan Kardec, ele relata, na verdade, no item 6 da introdução, o Allan Kardec, gente, para quem tem dúvida com relação à doutrina espírita, é o item mais completo que a gente pode ter. Um curso espírita está escondido em 2, 3 páginas aqui, porque o Allan Kardec ele descreve totalmente o que é a doutrina espírita. E num desses seus itens, é o item 6 da introdução. Num dos seus itens, ele diz o seguinte: as comunicações dos espíritos com os homens são ocultas ou ostensivas. As ocultas se verificam pela influência boa ou má que exerce sobre nós. A nossa revelia, que foi o que eu acabei de comentar. A responsabilidade é nossa. Cabe ao nosso juízo discernir as boas das más inspirações. As comunicações ostensivas se dão por meio da escrita, da palavra ou de outras manifestações materiais, quase sempre pelos médiums que lhes servem de instrumentos, né? E aí ele continua falando sobre evocações dos espíritos e tudo mais, né? Aí ele coloca um outro item que também complementa a questão da comunicação. Os espíritos são atraídos na razão da simpatia que lhes inspire a natureza moral do meio que os evoca. Ou seja, eu posso, através dos meus pensamentos, da qualidade dos meus pensamentos, estar invocando espíritos que estão por aí, né? Importante a gente ter uma ideia sobre isso. Os espíritos, continuando aqui, os espíritos superiores se comprazem nas reuniões sérias, onde predominam o amor do bem e o desejo sincero por parte dos que as compõem de se instruírem e melhorarem. A presença deles afasta os espíritos inferiores que, inversamente, encontram livre acesso e podem obrar com toda a liberdade entre pessoas frívolas ou impelidas unicamente pela curiosidade. Em particular, Allan Kardec, ele foca aqui a questão da comunicação, né, mediúnica, né?
e onde quer que existam maus instintos. Pronto. Então, vamos lá fazer um breve resuminho antes de continuar. Eu sou um peixe inserido dentro da água. A água é o fluido cósmico universal, o transporte da comunicação. Dependendo da minha vontade, eu posso pensar coisas que passam rápido, mas eu posso criar ideias mais intensas, com imagens, com cores, com textura, pensamentos que duram muito tempo, com mais intensidade. Se a gente levar em consideração a ideia da teoria das ondas, existem pensamentos que vão provocar ondas fracas, que vão se dissipar logo logo, mas existem pensamentos que vão viajar a longas distâncias. Primeiro, a gente precisa do fluido cósmico universal para que isso ocorra. Segundo, o espírito é responsável pela vontade de se comunicar e, a partir do momento que ele pensa, ele gera uma vibração, e essa vibração gera uma onda, e essa onda é disparada no fluido cósmico universal em todas as direções. Se eu seguir o ensinamento de Allan Kardec aqui da introdução, de que se eu sou uma pessoa responsável, trabalho para o bem, penso coisas boas, estou conectado com as boas inspirações, eu estarei emitindo ondas que não serão vistas por espíritos inferiores, mas que serão captadas por espíritos benfeitores que estarão sempre em conexão conosco, nos inspirando, nos ajudando, né, nos dando aquele alento, principalmente nos momentos mais dificultosos. Em compensação, eu posso, como espírito, através da minha vontade, gerar vibrações que vão causar ondas, que podem ser ondas que se conectam a espíritos frívolos e que vão se comunicar com a gente por conta desse encaixe da vibração. Quando a gente faz o Evangelho no lar, a gente faz uma leitura do Evangelho, da Bíblia, de qualquer livro que eleva o nosso pensamento, as nossas ondas mentais, elas mudam de característica e a gente passa a atingir zonas evangélicas, enquanto pensamentos negativos, né, situações difíceis, mal compreendidas, entre outras, podem nos levar a vibrações cada vez mais associadas a espíritos ligados à doença, às dificuldades, a problemas familiares e etc. e tal. Então, Allan Kardec, em vários pontos aqui do Livro dos Espíritos, acaba explicando o que o Chico Xavier, através da psicografia de André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, deixa claro, né, que a responsabilidade é sempre nossa e que a gente não pode esquecer que a gente está inserido num ambiente fluídico. Então, quando eu estou dirigindo, alguém corta a minha frente no trânsito e eu faço um pensamento menos feliz, eu posso estar me encontrando em termos fluídicos com espíritos que vão pensar da mesma maneira. E aí, meu carro vai virar literalmente um termo que eu nunca ouvi falar, vamos lá, talvez seja a primeira vez que vocês ouviram isso, um Uber espiritual, né? Abre as portas, entra uma galera lá dentro e vamos embora comigo, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado, né? Então, às vezes, no trânsito, a gente vira um Uber espiritual. A gente leva uma galera e depois sofre as consequências dessa atração, né? Principalmente pensamentos viciantes, situações em que a gente não consegue trabalhar. Por isso, a importância da oração, a importância dos tratamentos psicoterápicos, né, com psicoterápicos, psicoanálise, eu estou com plantas medicinais na cabeça, por isso que eu falei psicoterápicos. Mas, assim, os tratamentos psicológicos, entre outros. Então, a necessidade de se buscar ajuda para se melhorar a qualidade do pensamento, né? E aí, continuando, na quarta observação aqui do Livro dos Espíritos,
A gente vai para a pergunta, para a questão 421 aqui. Allan Kardec pergunta: como se explica que duas pessoas perfeitamente acordadas tenham instantaneamente a mesma ideia? Como é que duas pessoas poderiam ter essa conexão? Então, vamos imaginar dois espíritos que buscam, pensam da mesma maneira. Como é que isso acontece entre encarnados? Será que acontece entre desencarnados? Aí o espírito responde, o espírito verdade. São dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos respectivos, embora não sejam adormecidos os corpos. Ou seja, existe a comunicação entre os encarnados e existe uma comunicação desencarnado-desencarnado, desencarnado-encarnado. E aí, o Allan Kardec faz uma outra observação. Há entre os espíritos que se encontram uma comunicação de pensamento que dá causa a que duas pessoas se vejam e compreendam sem precisarem dos sinais ostensivos da linguagem. Poder-se-ia dizer que falam entre si a linguagem dos espíritos. Então, vejam aqui que, novamente, o Allan Kardec, nessa questão e através da resposta do Espírito Verdade, fica claro que a comunicação acontece, inclusive entre os encarnados. Sabe quando você está numa reunião e alguém lança alguma coisa nessa reunião e você fala, tive uma ideia, a outra pessoa também. Ah, por que não fazer isso, 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 isso? A outra pessoa fala assim, nossa, eu pensei exatamente isso. Quer dizer, existe uma afinidade de pensamentos. É claro que esse tipo de situação ela ocorre mais entre pessoas afins, pessoas que pensam da mesma maneira, né? Então, essa comunicação também acontece num outro nível entre os encarnados. E aqui, uma última questão, né, para a gente poder debater aqui esse ponto importante, que é a comunicação entre os espíritos, é a questão 408. E qual a razão de ouvirmos, algumas vezes entre nós mesmos, palavras pronunciadas distintamente e que nenhum nexo tem com o que nos preocupa? O que o Allan Kardec está perguntando? Eu estou aqui em casa, no computador, lavando a louça, fazendo alguma atividade quieto, e do nada, pum, vem uma coisa na minha cabeça. Vem um pensamento que não tem nada a ver com a situação que está sendo realizada. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês. Comigo acontece direto. Às vezes a gente está fazendo alguma atividade, às vezes eu estou preparando uma aula aqui, né? E às vezes vem um pensamento que corta aquilo que a gente está fazendo do nada. Mas o que será isso aí, né? Aí o Espírito Verdade responde. É fato, ouvis até mesmo frases inteiras, principalmente quando os sentidos começam a entorpecer-se. É quase sempre fraco eco do que diz um espírito que convosco quer se comunicar. Nossa, que coisa! Então significa que tem espírito que quer se comunicar com a gente? Sim, o tempo todo. Na questão 409, ele complementa. Doutras vezes, num estado que ainda não é bem adormecimento, estando com os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras cujo mínimas particularmente percebemos. Que há aí
efeito da visão ou da imaginação? O espírito responde: estando entorpecido o corpo, o espírito trata de desprender-se, transporta-se e vê se já fosse completo o sono, haverá sonho. Opa! Encontramos a explicação dos sonhos. Então, aqui o livro dos espíritos, né? Não são todos os livros dos espíritos, né? Todas as obras editadas que tem lá no fim, né? Os temas bem divididos. Mas, nesse caso aqui, desse livro, que eu tenho aqui em casa, ficou fácil compreender a comunicação dos espíritos, porque lá no fim tem um item, comunicação, e as várias situações. E são perguntas que não estão próximas, e que aí é necessário que a gente pegue, junte, e através aí da conexão das ideias a gente consiga compreender. E daí vem a grande importância e a responsabilidade do pensamento. Então, eu estou num ambiente fluídico, eu penso o tempo todo, provoco vibrações, essas vibrações provocam ondas, essas ondas viajam no espaço, atingem aqueles que conseguem ver essas ondas, sejam ondas de pensamentos elevados, sejam ondas de pensamentos menos felizes, elas atingem da mesma forma que eu sou atingido por essas ondas, através de pensamentos de encarnados, através de pensamentos de desencarnados, orientações. Quantas vezes durante o dia você está ali desenvolvendo uma atividade e de repente vem aquela voz e fala: vai lá, refaz isso, presta atenção, toma cuidado. Às vezes, como disse aqui o Livro dos Espíritos, é um eco, é um som baixinho, é uma coisa quase que imperceptível e que muitas vezes podem estar nos ajudando no desenvolvimento das nossas atividades, podem estar nos preparando para uma situação difícil, podem estar nos dando orientações importantes sobre como reagir frente às situações, né? Lembrando que, da mesma forma, eu posso estar recebendo informações enganosas, informações que vão me colocar em problemas. E aí eu me lembro, acabei de lembrar do filme do Nosso Lar, do André Luiz, aquela cena clássica deles deitados no hospital, quando o espírito fala que se as pessoas ficassem com a água na boca, muitos dos problemas das pessoas seriam resolvidos, né? Os problemas dessas pessoas estariam resolvidos. E é exatamente isso, né? A gente tem a liberdade total de pensamento, a gente tem a liberdade total de ir para o caminho que quiser, mas a responsabilidade do cultivo daquilo que a gente plantou através dessa comunicação é nossa. Não adianta querer acusar o vizinho, o primo, o irmão, a esposa, o marido, o pai, a mãe. A responsabilidade é nossa. Existem todas essas questões dos traumas, das dificuldades, existem. Esses fatores precisam ser trabalhados, muito bem trabalhados, né? Para que nós tenhamos aí uma clareza de que o pensamento é algo que é meu e eu, sendo responsável por ele, preciso começar a educá-lo. Eu preciso começar a ser mais responsável com aquilo que eu penso, com aquilo que eu emito através das minhas palavras, tanto ditas quanto através dos pensamentos, né? Aquilo que a gente busca para a gente transmitir aos outros, eu quero ser feliz, eu quero ser amado, eu quero ser respeitado, eu quero ser
mais cuidadoso. Então, para as outras pessoas, eu vou desejar essas coisas. Então, quando eu vejo alguém em dificuldade, mesmo quando eu não consigo ajudá-la, que eu faça um pensamento, né? Porque este pensamento vai chegar até ali e, de alguma forma, vai contribuir com a situação. Quem nunca aqui viu uma ambulância com o giroflex e a sirene ligados, passando, né? Chamou atenção, você olhou e você pensou, nossa, que Deus abençoe quem essa ambulância está carregando ou está indo socorrer, né? Quando a gente vê aí o resgate do bombeiro e tudo mais. Quer dizer, é uma educação do pensamento, né? Nossa, que Jesus abençoe quem está ali dentro, que essa pessoa consiga ser salva, que não seja nada grave. Então, é uma responsabilidade da educação espiritual. Nós estamos no planeta Terra, no último século, nos últimos séculos, vamos pegar assim, os últimos 2, 3 séculos, a gente está vivendo muito a educação científica. Nestes últimos anos, a gente está vendo muito o falar da educação financeira, do empreendedorismo e tudo mais. Mas a gente precisa, a partir da vinda do Livro dos Espíritos e das comunicações, do conhecimento da biografia e da bibliografia, da bibliografia dos grandes escritores espíritas através dos livros, a educação espiritual, a educação do pensamento. A gente ainda é muito, a gente responde muito ainda na pancada, a gente ainda vive num modo automático, né? É muito difícil. Seria a mesma coisa que eu chegar para todo mundo que está aqui assistindo a palestra e falar assim, a partir de hoje, ninguém pensa, né, todo mundo aqui, não pode-se mais pensar na palavra não. Espera aí, mas para pensar na palavra não, não posso falar. Já acabei errando. Não posso falar. Já disse não. Então, como é que eu vou educar a minha mente para não dizer a palavra não? Eu vou substituir o não por outra palavra. Sim. Então, sim, eu não consigo, ainda no nosso estado de evolução, ter controle total e absoluto sobre o meu pensamento, sobre tudo que eu penso. Então, eu posso dar qualidade. Aí eu já começo o processo de educação. Então, quando eu estou nervoso, eu vou me acalmar através de uma boa leitura, através da oração, através de uma atividade física, né? E aí eu vou começar a coordenar. E quando a gente começa a perceber um pouco mais o que a gente pensa, a gente vai se conhecendo e vai evitando aquelas situações onde eu vou explodir. Vou explodir para os vícios ou vou explodir em qualquer situação. Então, aquela história da água na boca é perfeita, porque se eu sei que eu vou explodir, se eu estou com a água na boca, eu fico quieto. Se eu fico quieto, eu começo a me educar, né? Ah, mas você não vai responder uma determinada situação? É exatamente isso que o orgulho quer. E Jesus dizia, se te derem um tapa no lado direito, oferece o lado esquerdo. Ou seja, ofereça uma outra alternativa que a violência. Ofereça uma outra alternativa do que responder no mesmo nível. O silêncio, muitas vezes, é uma ótima resposta. Então, que hoje, né, possamos nós todos aqui pensar na questão do pensamento, olha só que interessante, pensar na questão do pensamento, de que como que eu posso controlá-lo? Eu posso pedir o amparo dos espíritos, eu posso estudar a doutrina espírita, eu posso utilizar outras doutrinas que são importantes também,
nessa questão do aprimoramento do pensamento. Eu posso procurar as terapias, né, a psicoterapia, eu posso procurar psiquiatria, se for necessária a intervenção da parte mais química, eu posso, através das orientações dos médicos, eu devo fazer isso para que a gente possa começar a se educar. Se educando, eu passo a ter uma qualidade maior de pensamento. Um dia, dizendo isso, uma pessoa falou assim: eu só vou me sentir bem se eu ganhar R$1 milhão. Quer dizer, as pessoas ainda continuam atrelando que a paz, a felicidade e a tranquilidade, que são passageiras aqui, por enquanto, né, não fazem parte ainda do nosso estado de evolução, a gente vai desenvolver a felicidade com o tempo, a gente tem lapsos de felicidade, não é através do dinheiro, é que a gente criou uma cultura, né, voltada ao ter, ao ser, né, reforçada aí por muitas redes sociais, mas que, de fato, a gente precisa criar grandes responsabilidades e ensinar os pequeninos, os nossos filhos, com relação a isso. A responsabilidade do que se pensa, né? Começar a educar as nossas crianças através da oração, dos bons pensamentos, das boas atitudes, mas principalmente através do exemplo, porque a palavra fica, mas o exemplo arrasta. Era isso que eu tinha para dizer agora cedo para a gente na nossa palestra, né, aqui no nosso bate-papo. Nem palestra, não é um bate-papo nosso aqui, né, porque daqui a pouquinho a gente vai abrir para os comentários, né? Eu acho que é importante a gente estudar o Livro dos Espíritos, mas o Livro dos Espíritos, ele é um livro de consulta. Por isso que a gente, quando pega ele, marca ele desse jeito aqui, ó, porque nem sempre o assunto está na sequência. E o Allan Kardec, ele fez de uma maneira tão inteligente, tão educativa, que qualquer pessoa, tendo o Livro dos Espíritos, tendo anotado aí as questões que nós comentamos hoje, vão poder ler e compreender de uma forma até muito melhor do que o que eu disse, né? Lendo a obra. Não se esquecendo que, para deixar aqui, né, como uma recomendação seríssima, é que mantenhamos a pureza doutrinária. Estudemos Allan Kardec, para que a gente possa estudar outras obras. Essa é a base, né? Essa é a base para que a gente possa se desenvolver. E para que possamos evoluir, crescer, melhorar. Não estou dizendo que a gente vai ler o Livro dos Espíritos 60 vezes e a gente vai virar anjo. Não. A gente vai começar a se controlar um pouquinho mais. Então, que a paz do amado Mestre Jesus esteja conosco, abençoe a todos nós que aqui estamos, os nossos entes queridos, as nossas casas, e abro aí para perguntas e observações aí para que a gente possa, né, complementar. Lembrando que isso aqui é um bate-papo, né? Agradeço aí a Marli, agradeço, né, a todos aí que, né, estão aí, o Alfredo e os companheiros, demais companheiros, a Thelma, que fez a montagem ali, junto com o pessoalzinho da chamada para a palestrinha, e agradecer a oportunidade, gente, de voltar a estudar um pouquinho.